Oi, gente, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Eu me chamo Gil Carrias e esse é mais um vídeo aqui para o nosso canal. E o assunto de hoje é sobre a idiotice dos Red Pills, odiar e desvalorizar as mulheres carreiristas. E eu vou aqui pautar um dos motivos porque eu acredito que eles fazem isso, e outro motivo é porque as mulheres sim deveriam seguir uma carreira. Gente, eu sou uma mulher carreirista. Eu vim de uma família muito pobre mesmo, né? A gente morava numa casa de madeira, coberta de compensado, e depois, com muito esforço, meu pai conseguiu colocar um telhado e aumentar a casa. Mas sempre foi de madeira, de chão amarelo, cimento queimado, né? Amarelo. Nunca faltou alimento na mesa, mas também nós nunca tivemos luxos, nunca passamos fomes. Mas não era todo dia que a gente tinha carne na mesa. Minha mãe teve 7 filhos. Se a minha mãe fosse uma carreirista, uma mulher que se dedica a uma carreira, a uma profissão, a nossa vida teria sido muito melhor. Mas, com tantos filhos e nós morávamos no interior do Pará, naquela época, gente, não tinha SUS, né? E quando começou a ter, demorou para chegar na nossa localização, nossa localidade. Demorou. Eu acho que quando eu tinha já uns 12 anos, foi que começou a funcionar mesmo. Lembre-se, nós morávamos no interior do Pará, uma região isolada. Então, não tinha como meu pai e minha mãe se prevenir. E eram pessoas sem instrução escolar, né? Sem educação. Ambos terminaram somente o ensino fundamental e pronto. Sabiam ler, sabiam escrever. Meu pai era muito bom em matemática, mas assim foi a vida. Os filhos foi crescendo e nós indo para a escola. Sabe como nós conseguimos mudar a nossa vida? Através do estudo. Eu fiz faculdade, eu fiz outra faculdade, eu fiz uma pós-graduação. Através do meu trabalho como professora da minha carreira, foi que eu consegui comprar uma casa, uma moto. Meu esposo fez o mesmo caminho. Ele é um carreirista. Então eu acho que todo pobre, tanto homens como mulheres, deveriam se dedicar com toda a sua força e energia a ser homens e mulheres carreiristas. Na minha cidade, eu conheço vários casais da igreja que eu frequentava, filhos de pessoas pobres, assim como eu, que esses jovens se casaram, um fez direito, outro fez enfermagem, hoje estão com a vida tranquila, passaram em concurso público, né, tem casa boa, carro popular, carro comum, mas carro zero, né? E viajam, não são milionários, não são ricos, mas porque este homem e esta mulher resolveu ser carreirista, eles conseguiram melhorar a vida. Eu sei que tem muitas pessoas que hoje em dia dizem que não é vantajoso fazer uma faculdade. É pior ainda se você não fazer. Faça uma faculdade, faça um curso técnico, mas estude, tenha prazer pela leitura. Se não, querido, você vai viver o resto da sua vida como um trabalhador CLT, um assalariado, e você não pode reclamar. Aí eu entro no canal do Redcast e vejo um cara idiota lá falando com o Júnior, falando mal das mulheres carreiristas, dizendo que as mulheres carreiristas, elas só querem sexo casual, só querem garotões e não querem filhos. De que tipo de mulher carreirista ele está falando? Ele está falando de uma mínima parcela da população, de mulheres que estão lá no topo do topo, ganhando seus milhões, CEOs, e nem assim ele poderia falar isso, porque é generalizar. Sabemos que existem essas mulheres, mas a maioria não. A maioria das mulheres buscam afeto, relacionamento sério e construir uma família. É algo social que foi nos ensinado e nós crescemos dando valor a isso. Agora, se os valores da sociedade estão distorcidos, a culpa é também da própria sociedade, da própria a cultura da favela, a cultura das mídias que está nas redes sociais, que está na televisão, que está em filmes, que está em todos os lugares. A sexualização das crianças, né? Nas músicas.
vulgarizando, normalizando jobs, normalizando garotas de programa, como se isso fosse uma grande vantagem. Então, a sociedade, ela é fruto do seu tempo e da sua época. E nessa época, a gente vê muito, né? Anitta, funk vulgar, funk pornográfico, apologia ao crime, ao tráfico. Então, os jovens de hoje, que não são bem orientados por suas famílias, que não têm uma base, um lar cristão ou alguma outra religião, mas que seja um lar de paz, se não for um lar de paz, se for um lugar de contenda, essa criança crescer no meio dessa cultura, é isso que vamos ver. A banalização desse tipo de coisa. Mas ainda assim, essas pessoas, elas não vão virar carreiristas. Não. Se você é um homem comum, estou falando de pessoas comuns, do universo comum, eu sou uma mulher comum. E você tiver a chance, você conhecer uma mulher que ela tem ambição, ela tem planos, ela quer seguir uma carreira, ela quer fazer um curso, ela quer fazer direito, ela quer fazer enfermagem, ela quer fazer medicina, ela quer fazer uma faculdade para ser professora, ou mexer com TI, ou com inteligência artificial. Invista nessa mulher. Ela é uma boa mulher. Ela vai ser a sua parceira. E vocês vão crescer juntos. É a melhor coisa que você pode fazer. É um pobre encontrar outra pobre ou classe média, encontrar outro pobre ou classe média que tenha vontade de crescer. Lembre-se, tem um livro do Serbassi que a capa do livro é assim. Eu já li e recomendo para quem quiser. Casais inteligentes enriquecem juntos. E essa é a história de vida tanto dele quanto da mulher dele, que era sim uma carreirista, e hoje eles são milionários, multimilionários. Por quê? Porque ambos investiram nas suas carreiras. Mas por que esses Red Pills falam tanto mal de carreiristas? Sabe por quê? Porque eles têm medo que essas mulheres não precisem dele. E simplesmente descartem eles porque elas têm dinheiro. Mas que tipo de relacionamento uma mulher vai ter para descartar o homem? Um relacionamento ruim? E se você, homem, está tendo um relacionamento ruim, o que é melhor se fazer é separar mesmo, é que a outra vá embora, não é mesmo? Então, não tenha medo de namorar uma mulher carreirista. Não tenha medo de namorar uma pessoa que tem ambição. Isso é a coisa mais idiota e contraditória que eu vejo nesses canais de Red Pill. Por quê? Eles falam num vídeo que não vão ser provedor, que o homem provedor está morrendo, que não vai bancar mulher, que são tudo interesseira. Em outro vídeo eles falam que não vão casar com a mulher carreirista. Aí eu me pergunto, por acaso você é rico, milionário, para você ter condições de prover uma mulher? Né? Porque, ou você quer ficar sozinho, sem ninguém, batendo um punheta o resto da vida, sem afeto, sem amor. Você quer isso? Para mim, são homens frustrados. São homens que fracassaram e vão continuar fracassando. Então, eles estão com ódio, porque eles não arrumam mulher nenhuma. Gente, não é contraditório? Aí depois eles falam mal da carreirista. Uai, mas a carreirista, se ela tiver uma profissão, uma carreira, ela pode partilhar as despesas da casa com você. Então, você quer uma mulher para dividir? Então, ela tem que trabalhar. Então, ela tem que ter uma profissão, ela tem que ter uma carreira. Ou você quer prover? Ah, mas você fala que um provedor não aceita mais ser provedor, que isso está se acabando, está entrando em extinção. Então, que porra que você quer? Ah, já sei, você quer ficar na internet falando mal de mulher porque você não consegue pegar a mulher. Eu tenho certeza, quanto 1 mais 1 é 2, que a maioria dos caras Red Pill, eles têm essa raiva da mulher porque eles não pegam mulher, porque são fracassados e eles ficam com ódio das mulheres. Eu sei que tem alguma coisa ali que eles estão certo de dizer. O que eu concordo com eles é sobre a pensão socioafetiva. Eu sou mulher e eu não concordo com isso. Eu acho isso uma grande sacanagem. Então, essa luta, nesse quesito, eu acho muito válida. Algum outro ponto interessante é ensinar red flags para os outros homens, identificar a mulher que
tem valor, a que não tem valor, a que é sacana, a que não é sacana. Isso também é muito válido. Ok, é justo. Assim também como dentro do movimento feminista, existem coisas que você pode tomar para a sua vida, porque é bom, é benéfico para a vida das mulheres. Paulo escreveu na Bíblia que assim, que tudo na vida, todo ensinamento, toda palavra, retém aquilo que é bom. De tudo retém o que é bom. Se tem alguma coisa ali de bom para você reter, retenha. Adote na sua vida, no seu cotidiano, na sua postura, na sua vivência. Agora o resto que não é bom, jogue fora, porque é desperdício de tempo. E você, seguindo tudo à risca que eles falam, esses pensamentos idiotas, você vai morrer sozinho. E não vamos mentir para nós mesmos, porque mentir para si mesmo é a maior mentira. O ser humano não nasceu para viver só. O homem estava no paraíso. Ele tinha a visita de Deus todos os dias, na virada do dia. Deus, cara, ele já parou para imaginar que ele tinha a presença de Deus e ele estava no paraíso. E nem Deus pôde suprir o vazio que ele sentiu, a solidão que ele sentiu por não ter uma companheira. Deus olhou para o homem e viu que não era bom o homem estar só. E fez uma companheira, uma ajudadora, uma auxiliadora. E ele acordou e estava lá, a belíssima Eva, do seu lado. E ele pôde então ser feliz. Ninguém nasceu para viver sozinho, nem homem e nem mulher. Precisamos um dos outros. E essa guerra idiota só vai afastar mais homens e mulheres uns dos outros. E é tão ridículo porque eles falam que os homens que estão casados, as mulheres e os homens que estão casados são trouxas. Daqui a pouco vai se ferrar, vai se lascar, vai levar um golpe. Gente, eles torcem para que as coisas dão errado. São pessoas invejosas, carregadas de rancor, inveja e ao mesmo tempo de desejo por este sexo oposto que ele tanto menospreza e odeia. Mas esse sexo oposto não olha para esse tipo de cara, sabe? E o que vem na minha cabeça é de um homem falar esse absurdo para um homem que carreirista, desvalorizando as mulheres que procuram fazer a sua carreira. É que esses caras devem ser muito burro, muito idiota, devem ser aqueles caras que não têm ambição nenhuma da vida, que abandonaram o estudo, que tem preguiça de ler, que odeia ler, sabe? Esses são burros mesmos. E ele nunca vai com as próprias mãos tentar construir uma vida melhor através de estudo, de esforço, de conhecimento. Estudar para concurso público é muito difícil. É para quem quer abdicar de muitas coisas, mas a recompensa ela é maravilhosa. O lema do concurseiro é estudar até passar. Ou outras pessoas têm uma facilidade para empreender e fazer negócios. Maravilha, eu gostaria muito de ser assim, mas eu não sou. Então, eu me dedico naquele que eu consigo ser, que é o estudo, que é o conhecimento. No momento, estou me dedicando a ser mãe em tempo integral e estou muito feliz assim. Mas não me venham falar mal de mulheres carreiristas, vocês estão sendo completamente idiotas. Ou porque uma carreirista, uma mulher que fez carreira, que tem estudo, tem conhecimento, jamais olhariam para vocês, homens sem ambição, que estacionaram na vida. E que em vez de crescer, de procurar estudar, procurar evoluir e melhorar de vida, preferem falar mal dessas mulheres. As mulheres que vocês merecem é mulheres iguaizinhas a você, que não gosta de estudar, que tem a mentalidade de ameba, que a vida de vocês é ficar na internet, trabalhando para no final de semana, trabalhando igual um condenado, reclamando do trabalho e não fazendo nada para mudar de vida. Sabe, essas mulheres que ficam aí tendo um filho atrás do outro sem a mínima condição, essas mulheres que abandonaram o estudo, essas mulheres que andam vulgares, essas mulheres que escutam funk, que é da mesma cultura de vocês, essas mulheres que, gente, eu sei que tem funk que não é imoral, que tem uns funk até bonitinho, mas a maioria não é. Então, esse tipo de mulher
é o tipo de mulher que combina com vocês, sem nenhuma ambição na vida. Então vocês vão continuar falando mal das mulheres que têm a ambição e construíram uma vida da qual vocês queriam muito, mas vocês não têm coragem e nem culhão para correr atrás dessa vida. Então vocês estão morrendo de inveja das mulheres carreiristas, mulheres que conseguiram fazer sua vida. Eu conheço um jovem casal, amiga minha de infância. Ela fez odontologia, o esposo dela também fez. Pessoas pobres, pobres, eu tô falando de pobreza. E que hoje essa minha amiga está muito bem. E o cara também, do mesmo nível que ela. Hoje ela está muito bem. Hoje ela está rica. Ela montou a sua clínica, abriu outra clínica em outra cidade, contratou várias pessoas para trabalhar com ela, várias especialidades. Harmonização facial, implantes, ortodontia, sei lá, odontia, médicos, dentistas para cuidar das crianças, enfim, várias especialidades. Ela é uma carreirista e ele também, e eles estão muito bem. Eu vou contar uma outra situação aqui para você de uma outra colega minha, e por sinal, conhecida também dessa minha amiga. Ela tinha uma vida muito boa, o esposo dela ganhava razoavelmente bem, era uma classe média, né? E ela tinha uma vida tranquila, eles viajavam, eles tinham comido do bom e do melhor. E aí, eu sempre falando com ela, amiga, faça uma faculdade, faça um curso, seu esposo tem condição de pagar. Sabe que ela nunca quis me ouvir, ela nunca quis. Sabe o que aconteceu? Ela ficou viúva e ela ficou com seus filhos para poder cuidar. E ela passou muita dificuldade, muita dificuldade. Ah, mas muitas mulheres falam assim, mas se você tem que fazer, cara, você tem que fazer, você tem que ter uma profissão. Sabe por quê? Porque casamento ele não é profissão. Se o seu casamento, mulher, acabar amanhã ou você ficar viúva, você tem uma profissão, você vai exercer sua profissão. Então eu acho uma insensatez muito grande da parte da mulher não ter uma profissão. Até para somar junto, para enriquecer junto ou para uma situação assim. Estamos sujeitos a tudo nessa vida. Você ter como se virar. O homem que não entende isso, que não vê nisso, é um cara egoísta, um cara para mim que é um medroso, porque tem medo de que se a mulher crescer, ela vai abandonar ele. Se essa mulher, porventura, abandonar esse homem, você se livrou, querido. Você teve um grande livramento. Mas a maioria que eu vejo, a grande maioria, é somando e enriquecendo juntos. Assim é com todos os meus irmãos. Somos 7 irmãos, 4 homens. Todos estão muito bem. E as suas mulheres todas pobres. Aí vai outra coisa falar, toda mulher quer um cara rico. Meus irmãos pobres se casaram com moças pobres, elas quiseram eles. Eles estão muito bem hoje, porque tanto ele quanto ela foram atrás de estudar, trabalhar, fazer concurso, montar negócio e cresceram e estão bem. Milionários, ninguém tá, mas estão muito melhor do que antes. E o vídeo é sobre isso. Fiquem com Deus. Beijos de luz.